As eleições do Conselho Tutelar acontecem agora, no dia 1º de outubro. E hoje nós estamos aqui conversando com Carlos Breyer. Carlos, muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente no portal sobre esse evento que é importante, que é a votação para o Conselho Tutelar. E eu gostaria, em primeiro lugar, que você se apresentasse, dissesse quem é o Carlos, um pouco da tua trajetória de vida e o que te levou a ser candidato ao Conselho Tutelar. Muito bem, desde já agradecendo o convite, né, que nos foi feito, tá? Eu me chamo Carlos José Breyer, tá? Sou filho do seu Hilário Danilo Breyer e da dona Elza. Não tem como, né, não se emocionar falar do pai e da mãe. É verdade. E sou pai do Gabriel, tá? Legal. O Gabriel nasceu no dia que o ECA é o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Ele foi promulgado no dia 13 de julho, né, de 1990, quando o ECA faz 9 anos, nasceu o Gabriel, de quem eu sou o pai. Na mesma data. Tá? Isso. Que legal. Né? Então, por muito tempo, por 17 anos, eu fui agente comunitário de saúde, né, na qualidade do Rolantinho. Aliás, para me identificar, aqui no centro eu sou o Carlos, né? No Rolantinho, ali onde a gente mora, eu sou o Zequinha. O Zequinha do seu Hilário da Dona Elza, tá? Zequinha. E no Morro da Figueira eu sou o Carlinhos. Tá? É isso, tá? Então, atende pelos 3 nomes. Exatamente, né? Não tem problema nenhum. Coisa boa. A forma carinhosa como as pessoas me tratam. Claro. E então, também sou ainda voluntário da Pastoral da Criança, né? Que bacana. Tá, aquela ação social da Igreja Católica, enfim, né? E desde 96, né? Ela não funciona mais agora em Rolante, mas eu continuo na parte de brinquedos e brincadeiras, né? Nos municípios que convida a gente participa. A gente faz carrinhos de pet, enfim. Que legal. Tá? Quer dizer que então tu já trabalha dentro dessa rede de assistência, né? Isso. De assistência social à criança. Isso, enfim. Eu sempre me identifiquei com criança, assim, né? Então... Tá, e me conta uma coisa. Tem muita gente que não sabe o que é um conselho tutelar e o que faz um conselheiro tutelar. Eu gostaria que tu me falasse por altos, assim. Bom, o conselho tutelar, ele é um órgão, né, público, né? Ele é permanente. Né? Se trocar o prefeito, a administração não vai não vai eliminar o conselho, né? Sim. Ele é permanente, né? Com a lei federal e tudo mais. Ele é autônomo. Né? O conselho, claro, obedecendo o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, o conselho Sim. determina como ele vai agir, né? Tá? Não jurisdicional, né? Essa parte que compete a juiz, o conselho, né? A gente não aplica multas, não aplica apenas nenhum para ninguém, tá? O conselho não entra com processo. Não, o conselho apenas faz a parte de justiça administrativa. Né? A gente abastece a promotoria ou o juizado com alguns elementos, com algumas provas de algum caso que envolva. Sim, né? Com informações. E mais uma, a gente é escolhido pela comunidade para zelar. Anotem bem essa palavra, zelar por garantia de direitos de crianças e adolescentes. Uau. Então, resumindo, a gente trabalha com direitos humanos de crianças e adolescentes. Crianças até 12 anos incompleta. Vejam bem, eu não estou dizendo de 0 anos, eu estou dizendo até 12 anos incompletos criança. Por quê? Porque uma futura mãe, né? Uma mulher que esteja grávida e ela passa por alguma dificuldade, essa criança já tem direitos. Já tem direitos, mesmo que ainda não tenha nascido. Isso, e o conselho pode sim assisti-la, né? Orientá-la e tudo mais. Né? Ótimo. E adolescente, então, 12 anos completa até 18. Como que você acha que é possível defender os direitos da criança e do adolescente? Na prática. Olha só, então, a gente, como conselheiro tutelar, eu não defendo direitos, tá? Eu zelo pela garantia dele. Eu zelo como? Tutelando. Conselho tutelar. Eu tutelo direitos. Eu não tutelo a criança. Eu não tutelo o adolescente. Em raros casos, eu tutelo a criança. O adolescente, enfim, ou a criança. Se eu encontro uma criança na rua, até eu procurar os responsáveis legais por ela, pai e mãe ou responsáveis, ela pode correr risco de vida. Então, naquele momento, sim, eu assumo o papel de responsável por ela, mas com o tempo mais curto possível. E vou atrás dos responsáveis. Um adolescente foi abordado pela polícia, né, ou alguma coisa, cometendo algum ato infracional, né, e ele vai parar na delegacia, ele pode pedir para alguém do conselho, né, fazer essa parte, né, de tutelá-lo naquele momento, mas
também muito raro. Sim. E eu gostaria de saber o teu posicionamento nos casos de abuso ou vulnerabilidade infantil. O que eu faço como profissional e o posicionamento pessoal em relação a isso. Olha só, quando acontece uma agressão, um ato, né, os pais agrediram a criança, né, a violência como um todo, né? Que gera um boletim de ocorrência, ou quando é um caso de estupro, né? Sim, sim. Isso vai, se isso gera um boletim de ocorrência, né? Tá? E a delegacia, a Polícia Civil, né, ela pede, então, ela solicita junto ao CRAI, né, lá no Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre, que é a sede do CRAI, né? Ela solicita uma perícia psíquica, tá? Quando é um caso de estupro, né, a perícia física é realizada em Taquara, às terças e quintas, né, ou sempre que possível, imediatamente a gente se desloca, né, se for no final de semana, a gente se desloca, ou à noite, a gente se desloca até o DML em Porto Alegre. Tá? E consegue realizar. Isso, e consegue realizar de imediato. Tá? Mas quando é um comunicado assim, aconteceu há tantos dias, né, que já não tem mais a materialidade do crime, enfim, né, a gente leva aqui em Taquara às terças ou às quintas-feiras. A perícia física. A perícia psíquica, a delegacia solicita para o CRAI e o CRAI, então, agenda. Tá? É sobrecarregado aquele espaço do CRAI no sexto andar no Presidente Vargas. Né? Eu imagino, porque atende uma muitos demanda muito grande. Demanda muito grande. Então, o que aconteceu há uns 2, 3 anos atrás? Se abriu aqui na sede do Conselho Tutelar de Osório uma sala para ir atendimento, com peritos, né? Às terças-feiras, 2 peritos. E nas quintas, 1 perito. Então, e a gente leva, então, as nossas crianças e adolescentes que sofreram tiveram o direito violado, né? Questão de torturas, enfim, né? De estupro, a gente leva aqui em Osório. Quais os valores que você preza como pessoa? Quais os valores que você traz junto contigo? Que você não abre mão. Isso, o que eu não abro mão no conselho, como conselheiro tutelar, é atender da forma mais clara possível. As polícias fazem tocaias, né? Não sei se é o termo certo, né? Eu não quero ofender os policiais. Eles fazem barreiras, né? Mas eu e meus colegas, como conselheiros e conselheiras tutelares, a gente deixa tudo transparente para as pessoas. Independente se ela está lá como suspeita de alguma coisa, se ela procurar o conselho, a gente orienta ela, né, de alguma coisa, ou se apareceu lá como vítima fazendo uma denúncia, né, a gente orienta das possíveis consequências se aquela situação permanecer. Então a gente nunca faz armadilhas para as pessoas, a gente joga sempre limpo com elas. Né? E isso me faz sair à rua aqui em Rolante, né? E eu posso olhar no rosto de cada pessoa que foi no conselho e eu a atendi, ela se sentiu contrariada, e a gente, então eu volto para casa, e eu leio e eu tento me informar para eu conseguir clarear ela, porque eu não vou dizer para ela que ela está errada. Eu vou mostrar que aquilo é um equívoco e que aquilo a atitude dela naquele momento pode estar ferindo um direito da criança, né? E do adolescente. Sim. A transparência. Isso, a transparência. Quando a gente joga limpo com as pessoas, né? Isso para mim é um valor. E essa questão da amorosidade. Ninguém vai no conselho para me convidar para uma festa. Né? A pessoa vai lá ou pedindo uma orientação, né? Ou contar uma coisa muito triste que está acontecendo na família. Né? E isso, uma tragédia, né? Isso. Tá? Então tem que acolher ela. E acolher sem juízo, né? Sem emitir um juízo de condenação para ela. Né? Quem vai condenar ou não é o juiz. Nós trabalhamos com justiça administrativa. E essa justiça administrativa é isso. E agora, por último, eu queria que você fizesse um convite para a comunidade, para a população, ir na votação, né, no dia 1º, pode ser nessa câmera aqui. E pode fazer o teu apelo para que ele esteja junto contigo, enfim, como tu quiser. Bem, aqui quem fala é o Carlos Breira, do Rolantinho é o Zequinha, tá? No Morro da Figueira é o Carlinhos, tá? Vocês sabem, para quem me conhece, né, de como eu tenho agido, né, a minha vida toda, né? Eu estou no Conselho Tutelar porque eu me sinto útil lá. Né? As pessoas que eu atendo, elas dizem que eu sou gentil, educado e amoroso. Tá? E eu quero continuar sendo essa pessoa. Tá? E para isso eu peço encarecidamente,
não é obrigado a votar, eu sei disso, mas é só um dia que vai valer por 4 anos de trabalho. Tá? O que eu posso dizer é que eu vou continuar me capacitando mais ainda, né? Porque eu sei muito pouco do ECA, né? Das leis e de Código Penal e da Constituição. Esse eu posso garantir. Aliás, nessa garantia, agradecer aos... Eu fui conselheiro tutelar de 2016 a 2020, né? Então o prefeito à época nunca nos negou um centavo para a capacitação. O atual prefeito também nunca nos negou um centavo para capacitação. Depende da gente, então, ir atrás de conhecimento. Conhecimento nunca é demais, tá? Com certeza. O que eu posso garantir é isso. Eu vou continuar atendendo as pessoas da maneira como eu atendo, né? E buscar mais conhecimento para contribuir para agilizar os casos e diminuir o sofrimento das crianças que têm algum direito violado. Ótimo. Então, Carlos, muito obrigado por comparecer ao portal, por conversar com a gente e muito boa sorte. Obrigado.